Bem-vindos e bem-vindas. Neste vídeo trataremos da concordância com locuções verbais. Antes, inscreva-se no canal e fique a par dos novos vídeos. Locução verbal é a ocorrência das diversas formas de um verbo auxiliar ou verbo sem sentido próprio com o particípio, o gerúndio e o infinitivo de outro verbo que se chama principal. Vejamos os seguintes exemplos. Fui batizada com 1 mês de idade. Fui batizada é uma locução verbal em que temos o verbo principal no particípio. Temos ali ser como verbo auxiliar e batizar como verbo principal. Segundo exemplo, ele estava vendo TV. Estava vendo. Temos uma locução verbal em que o verbo principal está no gerúndio. Temos então o verbo estar como verbo auxiliar e o verbo ver como verbo principal. Sereninha foi comprar pão. Foi comprar é uma locução verbal em que temos o verbo principal no infinitivo. Temos então o verbo ir como verbo auxiliar e o verbo comprar como principal. Vejamos a frase inaugural para esta mini aula. Frase 1. Encontrei na internet. Foi construído ao longo do tempo a visão de que o homem se associa à imagem do provedor e protetor, da autoridade à agressividade. Temos aí a locução verbal, também denominada voz passiva analítica, foi construído, em que o sujeito não pratica a ação verbal, ou também se chama sujeito paciente. Essa locução contém o verbo auxiliar ser, conjugado foi, mais o verbo construir no particípio masculino singular. A que sujeito paciente se refere essa locução? Refere-se ao sujeito à visão, feminino singular. O restante da frase, onde se lê de que o homem se associa à imagem do provedor e protetor, da autoridade, agressividade, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, portanto, como diz o nome, complementa o sentido de a visão. O correto, mesmo estando o sujeito distante e à direita do verbo ou da locução verbal, é foi construída, vírgula, ao longo do tempo, vírgula, adjunto adverbial deslocado, entre vírgulas, portanto, a visão, que é o sujeito, depois nós temos aquela oração subordinada substantiva completiva nominal, de que o homem se associa a, nós temos aí uma crase, imagem do provedor e protetor, da autoridade, da agressividade. A ordem direta seria para não haver problemas com a concordância verbal. A visão de que o homem se associa à imagem do provedor e protetor, da autoridade, da agressividade, foi construída ao longo do tempo. Frase 2. Está repercutindo na rede comentários sobre o relacionamento do fulano e Beltrana. Temos aí a locução verbal com o verbo auxiliar ser, conjugado está, mais o verbo principal repercutir no gerúndio, repercutindo. O que está repercutindo na rede, afinal? Comentários sobre o relacionamento do fulano e Beltrana, sendo o núcleo desse sujeito a palavra comentários. O restante desse sintagma nominal denomina-se complemento nominal. Como na frase 1, o sujeito está à direita do verbo ou da locução verbal e ainda separado pelo adjunto adverbial de lugar deslocado, na rede, de pouca extensão, dispensando vírgulas. Mas se quiserem colocar vírgula numa reescrita, fiquem à vontade.
Na língua escrita, que deve ser formal, consoante a gramática normativa, o correto é: estão repercutindo na rede comentários sobre o relacionamento do fulano com a Beltrana. A ordem direta seria: comentários sobre o relacionamento do fulano com a Beltrana estão repercutindo na rede. Frase 3. É parte de um edital de licitação. Artigo 2º. Fica estabelecido o prazo para entrega de propostas para obtenção de coisas. Podem ser serviços ou podem ser materiais, devendo serem protocoladas na Secretaria Executiva do, e vem o nome do órgão público. A locução verbal devendo serem protocoladas em que os verbos auxiliares são dever, no gerúndio devendo, e protocolar, no particípio feminino plural protocoladas, apresenta o seu verbo principal ser incorretamente conjugado, devendo serem. Mas que coisa horrível isso! É um erro crasso, é feio. O correto é arte, abreviado, segundo, tracinho, fica estabelecido o prazo para a entrega de propostas visando a obtenção de coisas, seria objeto de uma licitação, devendo ser protocoladas as propostas na Secretaria Executiva do, e vem o nome do órgão público que está realizando a licitação. Ou, arte 2º, fica estabelecido o prazo para a entrega de propostas visando a obtenção de coisas que, pronome relativo, devem ser protocoladas ou ainda que serão protocoladas na Secretaria Executiva do nome do órgão público. Vamos revisar? Correto ou incorreto? 1. Requerimento devidamente assinado, devendo ser observado a cláusula de administração. O que deve ser observado? 2. A maioria dos alunos devem estudar apenas momentos antes do teste. 3. Devem existir meio e fim para este impasse. 4. Estados Unidos vão ou irão, tanto faz, propor novo acordo de lideranças. 5. Os atletas pareciam conhecerem as regras do jogo. O correto, do ponto de vista formal ou da gramática normativa, é 1. Requerimento devidamente assinado, devendo ser observada a cláusula de administração. É a cláusula que deve ser observada. Feminino singular. 2. A maioria dos alunos deve estudar apenas momentos antes do teste. A locução verbal concorda com maioria, que é o núcleo do sujeito, a maioria dos alunos. A concordância dita ideológica com o complemento nominal dos alunos não é recomendada pela gramática normativa. Depende da autoria. 3. Devem existir meio e fim para este impasse. Correto. Devem existir concorda com meio e fim, que é o sujeito da oração. Também está correto. Deve existir meio e fim para este impasse. O verbo concorda com o núcleo do sujeito mais próximo. Meio. 4. Estados Unidos vai ou irá propor novo acordo de lideranças, no singular. Sem artigo ou determinante, o verbo fica no singular. Ou os Estados Unidos vão propor novo acordo de lideranças.
Com determinante ou artigo, o verbo vai para o plural. 5. Os atletas pareciam conhecer as regras do jogo. Se for período simples, é só verificar nas gramáticas. Ou parecia, primeira oração, conhecerem os atletas as regras do jogo. Segunda oração. Período composto, parecia que os atletas conheciam as regras do jogo. Por hora era isso. Espero que esta mini aula tenha sido útil. Obviamente, o assunto não se esgota. Há muito mais a ser visto e revisto. Muito obrigada. Se gostaram, deem sua curtida ou deixem seu like. Se não gostaram, façam seus comentários, que é para numa próxima oportunidade podermos melhorar o conteúdo e a apresentação. Tchau!